Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 61, Lupércios e a Reforma Doutrinária. Os sacerdotes, por vocação missionária, conhecedores da equidade do Pai e que estão propondo à sociedade a reforma doutrinária do cristianismo, vinculados estão a Lupércios, o reformador mor, aquele que tem sob sua batuta a reformulação de valores socio-religiosos do planeta Terra. Lupércios é de luminosidade, que produz efeitos despertadores de latências em harmoniosa expansão de consciências. Considerando que é indispensável a participação dos encarnados, Lupércios, o divino, dinamiza neles a de perseverança ante a espinhosa tarefa da reforma. E por ser portador da comisseração impessoal nas urgências sociais, cius, ele atua também junto aos recalcitrantes ou desvalidos da eterna fé, visando a despertá-los quanto aos adventos crísticos. Despertá-los para a grandeza da implantação, a perseverança da expansão e a consciência da integração, posto que a reforma é a mais concreta e, por assim ser, difícil etapa adventista. Lupércios conta com um crístico ser a serviço do eterno Pai, Augustus, o Olhos de Lince. Ao lince cabe fazer aflorar o que verdadeiramente cada pessoa é em essência. Para Augustus, vale principalmente a essência e não necessariamente a existência, pois esta pode ser camuflada, travestida, mas a essência é o que é, não permitindo mimetismo. Com isso, o olhar penetrante de Augustus acenderá a luz interior dos humanos ou produzirá a queda das máscaras de quem as possui, independentemente de um indivíduo ser autêntico ou falso religioso, ou pertencente a qualquer outra atividade. Sabido é que os seres superiores, os chamados angélicos, visualizam no outro, seu semelhante, apenas o que de puro, perfeito e sublime ele transmite, transporta ou transcende. Eles deixam o lado lupino por conta da lei de causa e efeito, que realiza o seu papel com justiça e sem falhas. Por serem incontestes as verdades eternas, benditos são os pensamentos, atitudes e interações do divino Lupércios, que, filtrando as humanas falhas, as mais grosseiras, por certo, faz fixar tão somente a grandeza do ser, olvidando ou buscando arrefecer a avalanche dos desditosos feitos, cuja marca ou estigma tem perpetuado a razão penitente nos séculos. Lupércios, o divino, responsável pela reforma doutrinária do cristianismo, tem atuação no conteúdo e não no continente do cristianismo. Por ser esse conteúdo o homem, e partindo do princípio de que os seres superiores buscam em primeiro lugar fazer aflorar o lado divino desse homem, Lupércios funciona como um mantra a detonar nos espíritos menores a luminosidade ou eu superior, em harmoniosa expansão e parcimoniosa dádiva, posto que equânime. Em se tratando de espírito calejado em conduzir almas, conforme tem ocorrido nos seus últimos encarnes, a sua ligação com os conduzidos desperta-lhes a perseverança, fazendo com que não esmoreçam diante da grandiosa tarefa, a reforma. Lupércios é empenhado nas urgências sociais junto aos recalcitrantes ou desvalidos da eterna fé, o que significa que, sob a sua égide, está a reestruturação doutrinária do planeta na mais irrestrita concepção. Após a reformulação e substituição de valores, tendo o homem adquirido a sua reforma íntima, ou seja, se graduado ao patamar de ver, ouvir e falar com misericórdia, alcançará a bonança, ou, mais especificamente, estará em condições para sentir o Cristo Pai. Silvestre, em nome das Sagradas Fileiras, escreveu: Deixo, então, no auspicioso instante que se há de se perpetuar, sob os auspícios do divino Lupércios, sua igual concomitância cifrada, Lupércios.
luminosidade ou eu superior em harmoniosa expansão e parcimoniosa dádiva, posto que equânime. Perseverança ante a espinhosa tarefa do sobranceiro por vir, quarta etapa dos adventos crísticos, a reforma. Cius, comisseração impessoal nas urgências sociais, junto aos recalcitrantes ou desvalidos da eterna fé. O grande erro dos que propuseram reformar o cristianismo foi terem sugerido começar as mudanças pelas práticas e não pelos praticantes. É indispensável, portanto, reformular o homem, fornecendo ensinamentos superiores que o libertem das práticas infantis. Do contrário, se ele não adquirir discernimento quanto ao sentido de dignidade, bem-estar psicológico, disciplina na condução da vida, princípios do evangelho cristão e etc., as distonias emocionais perdurarão e ele continuará pobre de beleza, de alegria, de envolvimento, com os eflúvios de um ser pleno, porque harmonizado com a divindade. Fica claro que os representantes da reforma do cristianismo deverão portar magnetismo identificador de sua convicção, semblante envolto em aura luminosa, devido a se manterem em equilíbrio emocional, de temperamento dócil, gestos de ternura e afabilidade, haja vista que estarão a serviço do Pai, tendo como modelo superior o meio Jesus de Nazaré. Naturalmente, será rejeitada a proposta adventista se os portadores da mensagem tiverem comportamentos neuróticos, conflitos de consciência em função de suas ações ignóbeis, principalmente aquelas criadas quando usaram o escudo da religião para tirar proveito, agredir, guerrear e etc. Esperam os nossos superiores confrades do plano espiritual que nos apresentemos inteiriços à sociedade, pois é incompatível nos apresentarmos como porta-vozes da divindade, portando personalidade fragmentada, atitudes neuróticas ou psicóticas e ainda admitirmos que estamos respaldados por Deus. Na verdade, o porta-voz da proposta de renovação do cristianismo deve estar inteiramente identificado com a mensagem, de forma que ele e ela sejam uno, pois, se houver discrepância entre o proposto e o proponente, ambos sucumbirão. O expositor deve ter saúde psicológica, visão ampla a respeito da finalidade da vida corpórea, ser atuante, dinâmico, otimista, forte. As lideranças dos adventos crísticos deverão ser identificadas pelo espírito de fraternidade, solidariedade e compreensão, altruístas pela própria natureza e, acima de tudo, misericordiosas, a fim de não fazerem uso da filosofia neurótica e maquiavélica dos fracos que preferem ser temidos a amados, provando o seu fracasso moral. Fim do capítulo 61.